Essa é a última mensagem dessa série e o título do nosso texto, do nosso estudo hoje é Tudo Mudou. Tudo mudou. Eu quero te encorajar a pegar já um bloco de notas. Vocês estão aqui, pega um bloco de notas no celular, no caderno. Você que está em casa, anote, mande fotos depois se você faz um negócio diferente. E o título é Tudo Mudou. Tudo mudou. Coloque aqui para eu acompanhar com vocês nos nossos comentários. Tudo mudou. Tudo mudou. E é importante que você saiba isso, você que está esperando que o mundo volte a ser o que era antes, porque muito provavelmente isso não vai acontecer. O que nós estávamos acostumados continua mudando. E se você sabe, nós, seres humanos, não gostamos de mudança. A grande verdade é que apesar de nós falarmos que gostamos de algumas mudanças, na maior parte das vezes nós não gostamos quando algo muda. Quando você está acostumado, todos os dias, o seu programa favorito passa em determinado horário, você senta no seu lado do sofá e quando isso muda, você não gosta. Nós, seres humanos, não gostamos de mudança. Quando nós, apesar de como homens, temos essa habilidade incrível do ser humano de se adaptar, nós não gostamos desse processo de mudança. Nós não gostamos quando nosso marido troca o perfume. Você estava acostumado com um bom perfume, aí ele comprou um outro boticário ruim que você não gosta, e aí você precisa aguentar porque ele não quer trocar. Nós não gostamos de mudanças. Nós gostamos que alguém nos avise previamente. Não gostamos quando algo acontece e muda do nada, nossa rotina. Nós somos pessoas, seres de rotinas. E você vê isso como Deus muda tudo com a vinda do Espírito Santo. E Deus sempre gosta de mudar as coisas. Quando nós vemos o povo de Israel, que conheceu durante toda a sua vida, toda uma geração, durante 430 anos, escravizados pelo Egito, se veem agora livres, salvos pela mão poderosa de Deus, e agora são pessoas livres vivendo no deserto, mas eles não gostam dessa mudança, e você vê que o povo queria voltar para o Egito. Eles estavam acostumados com a comida que eles tinham, por mais que fosse penosa, eles tinham comida. E agora eles não tinham mais a comida certa. Eles precisavam confiar em Deus. E eles não gostaram disso. Uma vez que o povo já estava em relacionamento com Deus, foi entregues a eles uma lei. E eles se acostumaram a conversar com Deus através das leis, com Deus que era invisível. Mas de repente, um homem como nós, visível, começou a dizer que ele era o Filho de Deus. E um povo que estava acostumado a se relacionar com Deus invisível, não consegue entender a mudança de que agora um homem visível, feito de carne e osso, era a palavra encarnada de Deus. E por isso os judeus da época não gostavam das alegações que Jesus fazia sobre si mesmo, porque eles estavam acostumados com a lei, e Jesus fazia coisas diferentes. Nós vemos isso com os discípulos de Jesus. No momento em que eles estavam começando a se acostumar com Jesus físico, falando com eles, eles ouvem que agora Jesus vai embora. E agora os discípulos que começaram a se acostumar a ter o Filho de Deus caminhando com eles, comendo com eles, agora precisam se acostumar com a mudança de que Jesus diz que ele vai embora e vai enviar o Espírito. E mais uma vez os discípulos têm dificuldade em acompanhar as mudanças. Pedro diz: Deus o livre que você venha morrer, jamais. Eu não vou deixar você morrer não, Jesus, pelo amor de Deus. E basicamente, mais uma vez, Jesus diz que é para o nosso bem que ele fosse aos céus, porque se ele não fosse, o Espírito da verdade não viria. Mas os discípulos estavam acostumados a lidar com Deus visível agora, e precisam agora se relacionar com o Espírito de Deus. Basicamente,
Quero que você entenda, eles estavam acostumados a olhar como você está me vendo agora, na sua casa, na sua TV, no seu celular, você vê quem está falando com você. Mas depois de Jesus ter morrido na cruz e caminhar com eles por mais alguns dias, Jesus sobe. E agora, mais uma vez, eles precisam se acostumar com ouvir a voz de Deus sem ver Deus. E da mesma maneira que você não consegue me ver na sua casa, ainda assim você consegue ouvir a minha voz. Você não consegue me ver, mas sabe que existe alguém falando com você. E os discípulos, mais uma vez, não têm mais Jesus encarnado, mas ainda têm a voz do Espírito de Deus para os direcionar. E isso é importante para você saber que na sua casa, por mais que você não veja Jesus Cristo, Ele continua presente todos os dias da sua vida. E ainda que você não consiga ver como a mão de Deus trabalha na sua casa, você pode ter a confiança de que o Espírito de Jesus continua falando com o seu coração. Deus subiu aos céus e agora está à direita do Deus Pai, mas Deus Espírito Santo está no meio do seu povo e continua dando riquezas, conhecimento, sabedoria, direção e conforto para aqueles que choram. Quando você estiver sozinho no seu quarto e você não vê mais nenhuma pessoa física, o Espírito de Deus pode falar com você. Ainda que Jesus não fosse mais visível, Ele continuava falando. Ele continua falando pelo seu Espírito. E tudo, mais uma vez, mudou. Tudo mudou. E nessa noite eu quero falar com você rapidamente sobre algumas coisas que o Espírito Santo mudou. Quero que você anote, tudo mudou, pegue o seu bloco de notas e nós vamos ver coisas que o Espírito Santo mudou. E a primeira coisa que o Espírito Santo mudou foi a nossa forma de adorar. Anote, eu estou aqui com os comentários, eu quero acompanhar com vocês. A primeira coisa que o Espírito Santo mudou, vamos lá. O Espírito Santo muda a forma de adorar. Muda a forma de adorar. O Espírito Santo muda a forma de adorar. Se você é rápido em Bíblia, você pode abrir junto comigo, mas nós vamos colocar para você acompanhar junto comigo. João, capítulo 4, versículo 23. João, no capítulo 4, nós conhecemos essa passagem, é onde Jesus Cristo está fazendo mais uma vez o que as pessoas não estavam acostumadas. Jesus frustrou muitas pessoas. O povo esperava um Messias que ele iria fazer uma rebelião, iria destronizar Roma, e mais uma vez o povo de Israel estaria no topo. E eles esperavam um Messias que fosse fazer uma revolução. E Jesus começa a ensinar sobre um reino que não é visível, não é possível ver com seus olhos, mas é um reino do Espírito. E as pessoas ficavam frustradas. E ele começa a caminhar não com os políticos poderosos que poderiam fazer alguma influência com o Império Romano, mas ele começa a caminhar com pecadores, prostitutas, coletores de impostos, e as pessoas não gostavam disso. E uma vez Jesus está falando com uma mulher, a mulher samaritana, você conhece esse texto, e Jesus literalmente revela o pecado da mulher. Você já caminhou com alguém que tem o dom de revelação e ele simplesmente pega o seu pecado e, já passou por isso? Você que é de igreja, você sabe que tem dom de revelação. Você foge na hora da oração. Literalmente, Jesus com essa mulher revela o pecado dela. Ele diz, chame teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus literalmente pega e fala, eu sei que você não tem marido, você já teve 5 maridos, e o marido que você está agora não é o seu marido. E a mulher vê que ela não tem saída, e o que ela faz? Quando ela é confrontada com o seu pecado, ela muda para a religião. Você conhece pessoas assim? Infelizmente nós fazemos isso. Quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós mudamos para a religião. E quando ela é confrontada com o seu pecado, ela vira para Jesus e começa a falar sobre religião. Olha, o meu povo, nós samaritanos, nós adoramos nesse monte. E vocês que são judeus, adoram naquele monte. Qual monte eu tenho que adorar? E Jesus diz para ela, olha mulher, vai chegar um tempo, e já chegou, em que vocês não irão adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém.
Ele diz, porque vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós judeus adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É importante dizer para você que Jesus disse que a salvação não vem do judaísmo, a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo a respeito de si mesmo, como Paulo diz que Jesus veio sob a lei para salvar aqueles que estavam debaixo da lei. E ele diz que é verdade. Nós vamos para o nosso texto, eu estou me empolgando aqui e a gente vai para o nosso texto. E ele diz para aquela mulher samaritana, no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz que, através da sua obra na cruz e vinda do Espírito Santo, a presença de Deus não estava mais presa a um lugar geográfico, a um lugar físico. A presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, não pode ser preso em lugares físicos. E ele diz isso para a mulher, que nós não iremos mais adorar no monte em Jerusalém ou no monte em Samaria, porque os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Eles eram um só povo, mas depois do exílio, o reino do norte, que foi dividido depois de Salomão, eles se envolveram com as outras culturas. E o povo de Judá, que manteve as tradições, que manteve a obediência à lei, não consideravam mais eles como os judeus. E eles tinham essa briga. Mas Jesus acaba com tudo isso dizendo que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque o espírito mudou a forma de nós adorarmos. Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje, mais uma vez, Deus teve que lembrar o seu povo de que a sua presença não está presa em um lugar geográfico. A presença de Deus não está na Rua Itirapina, 985, na Vila Hortolândia, em Jundiaí. A presença de Deus não está presa em um lugar. A presença de Deus está onde o seu povo está, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus Cristo se faz presente. A palavra de Deus diz que a presença do Senhor habita na adoração do seu povo. Isso significa o seguinte, que ainda hoje, aonde você está, se você cruzar, você ajoelhar e você levantar os seus braços, a presença de Deus chega onde você está. Você não precisa pegar um carro para estar em um lugar mais perto de Deus. Não existe nenhum lugar na face da terra que é mais santo do que outro lugar. Não existe nenhum lugar na face da terra onde a sua oração é mais ouvida do que em outro. A presença de Deus alcança todos nós em todos os lugares, e não existe nada que possa te impedir de, onde você estiver, nesse momento, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que ele não se faça presente. Porque o Espírito Santo mudou a forma de adorar. Mais uma vez hoje nós precisamos, Deus lembra a sua igreja, que não são nos prédios onde ele está, mas é com o seu povo. Mais uma vez você precisa lembrar que você não depende mais de homens para carregar a sua oração até Deus. O Espírito de Deus, que está hoje disponível a todos nós, ouve as nossas orações. Você não precisa pegar um carro, você não precisa mais pegar o seu camelinho de Samaria para Jerusalém, você não precisa pegar nenhum tipo de avião, nenhum lugar você precisa ir para estar mais perto de Deus, de onde você está exatamente agora. O Espírito Santo mudou a nossa forma de adorar. Jesus disse para essa mulher, não é nem nesse monte, não é naquele monte, não é nessa igreja, não é naquela igreja. A presença de Deus é Espírito. E todos aqueles que o adoram em Espírito, o buscam em Espírito, esses têm a presença do Espírito Santo. Eu quero que você olhe, aonde você estiver agora me acompanhando nesse culto online, olha para o seu sofá, olha para a sua cozinha e você comece a ver isso como um lugar onde o Espírito Santo de Deus pode encher, ele pode atravessar essas paredes e literalmente transformar a sua casa. Exatamente como o Marcelo disse, o Espírito Santo de Deus está aqui. E quando eu digo aqui, eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo aqui.
A segunda coisa que nós vemos que o Espírito Santo de Deus mudou. Mais uma coisa para você anotar. O Espírito Santo de Deus muda a nossa mente e o nosso coração. O Espírito Santo muda a nossa mente e o nosso coração. Vá comigo para Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Paulo escrevendo a uma igreja que ele deseja visitar. Romanos capítulo 8, versículo 5. Paulo diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O Espírito Santo muda a nossa mente. Ele muda a nossa mente. Se você vê os ensinamentos de Jesus no começo do seu ministério, ele trata a respeito do que as pessoas veem. Ele diz, a lei diz, não adulterarás. E isso é visível, um adultério é visível, é algo que você consegue enxergar. Mas Jesus, como ele sempre fazia, ele traz para dentro das pessoas e fala a respeito do coração. Ele disse, no seu coração, você desejar a mulher do próximo, você já adulterou dentro de você. Ou seja, você já pecou. Jesus diz, a lei diz, não matarás. Mas eu digo que se no seu coração você odiar o seu irmão e o chamar de raca, ou seja, idiota, você falar alguma coisa, você já matou o seu coração, você já matou a pessoa no seu coração. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando tudo aquilo que nós vemos no visível, no exterior, e ele diz que a causa vem de algo interno dentro de nós. E que se aquilo que está dentro de nós não mudar, o que sai de nós não vai ser transformado. Jesus, em outra passagem, diz, quando os judeus estão questionando ele a respeito das leis, do que se pode ou não se deve comer, a respeito dos alimentos que são impuros. E Jesus diz, não é aquilo que entra que torna o homem impuro, é a respeito daquilo que sai dele. Porque todas as guerras, maldições, brigas, facções, elas fluem de dentro do coração do homem. Ou seja, não é o que você come que te torna impuro, é o que sai de dentro de você que te torna impuro. O que a religião tenta fazer comigo e com você? A religião, ela foca nos nossos hábitos e em coisas exteriores. Porque quando nós vemos algo, nós temos a ideia de que a pessoa está sendo santificada ou é uma filha de Deus. Então o que a religião faz? A religião luta desesperadamente para mudar os seus hábitos, mas não necessariamente ela muda o nosso coração. E quando você, por causa da religiosidade, muda a forma de se vestir, a forma de falar, o que você faz no exterior, mas Deus não tocou o seu coração e a sua mente, é só uma questão de tempo até que os seus hábitos voltem a aparecer mais uma vez. Porque o seu coração não foi transformado e a sua mente não foi renovada. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz, irmãos, eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o seu culto racional. E ele diz, eu não quero que vocês sejam moldados pelo mundo atual, por este século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele diz, nós precisamos nos arrepender, porque o arrependimento é uma transformação interna. Quando nós mudamos os nossos hábitos,
quando nós mudamos os nossos comportamentos exteriores, mas o Espírito de Deus não trabalhou no seu coração e na sua mente, é só questão de tempo até que os seus hábitos voltem a se alinhar com o que existe dentro do seu coração. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro do nosso coração e da nossa mente e literalmente começa a transformar o que nós queremos. Você que é um discípulo de Deus, você que é um discípulo de Jesus, você sabe o que é isso. Você sabe o que é entender que um dia tudo o que você queria era contrário a Deus. Mas uma vez que você conheceu o amor de Jesus por você, você viu aquele sangue te lavando dos seus pecados, e o seu coração é transformado, a sua mente é renovada, então tudo começa a ser transformado, porque no seu coração você começa a sentir prazer em obedecer à lei de Deus. Você sente prazer. Enquanto eu estava no seminário, um dos meus professores, ele literalmente pegou toda a nossa sala de aula desprevenida. Ele falou assim: o pecado é bom? Aí todo mundo falou: sim, é bom, né? Se não fosse bom, ninguém pecava. Ele falou: tá. Para um discípulo de Jesus, ele falou o seguinte: para um discípulo de Jesus, o pecado é bom? E eles falaram: sim, a gente acha que sim. E ele falou assim: olha, eu quero discordar de vocês. E nosso professor falou o seguinte, ele falou: para um discípulo de Jesus, o pecado é um prazer somente para a nossa carne. A minha e a sua carne têm prazer no pecado. Mas ele disse que para os filhos de Deus, o pecado não é mais um prazer. O pecado é um processo dolorido. Para um discípulo de Jesus, o pecado é algo extremamente penoso. Porque quando nós pecamos, nós sabemos que nós estamos entristecendo o coração daquele que nos amou. O pecado para o Filho de Deus, ele não é mais o nosso prazer, porque o nosso prazer está em colocar um sorriso no rosto de Jesus Cristo. O que nos dá prazer é imaginar Jesus nos abraçando no nosso último dia. O que nos dá prazer é ver o Espírito Santo de Deus alcançando nossos pais, nossas esposas, nossos filhos. O que nos agrada é ouvir a voz de Deus. O que nos agrada é obedecer o que Jesus falou. E quando nós pecamos, isso é dolorido, isso nos machuca, porque o nosso prazer foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus muda a nossa mente, ele muda o nosso interior. Por isso que a pergunta é, talvez ainda hoje você tenha tantas condutas, vocabulário de igreja, evangélico, mas a pergunta é se o seu interior foi tocado pelo Espírito de Deus, se ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo muda o nosso coração, ele muda a nossa mente, ele nos transforma. Jesus diz que nós nascemos de novo. A terceira coisa, essa já é a penúltima, já estou encerrando, tá bom? Eu sei que você está com fome. Eu sei que a internet caiu, voltou, né? Não, tá bom? A terceira coisa que o Espírito Santo muda é a nossa conduta. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. Abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E vá comigo para o versículo 19. Versículo 19. Nós vamos colocar aí para você. E eu já vou lendo. Se você foi rápido de Bíblia, me achou. Se não, você acompanha aí no seu celular, na sua TV. Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu quero advertir vocês, como antes eu já os adverti,
aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o versículo 24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram com a carne as suas paixões e os seus desejos. O Espírito Santo muda a nossa conduta. Isso quero que você entenda. Porque é importante o Espírito Santo primeiro mudar a sua mente e o seu coração. Porque se o nosso coração e a nossa mente não é transformada pelo Espírito de Deus, se o Espírito Santo primeiro não transformou aí dentro de você, o que é exterior não é permanente. E nós somos chamados a dar fruto. E quando Jesus diz fruto, ele diz fruto que permanece. E o fruto do Espírito e ele começa a dizer uma lista maravilhosa. Ele diz amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele diz, contra essas coisas não existe lei. E eu não sei você, mas eu leio a Bíblia da seguinte forma. Às vezes a Bíblia é tão dolorida quando eu leio. Eu não sei se você já disse aleluia alguma vez. Quando você está lendo e fala, meu Deus, e de repente Paulo começa a vir com a espadada, e parece que a palavra é aquela espada mais afiada do que 2 gumes, aí vem aqui dentro. Quero que você saiba mais uma vez, e você perceba algo. Durante toda a história da igreja, nós temos a tendência em focar em pecados que são visíveis, que têm efeitos visíveis. E esses geralmente são os pecados mais condenáveis, porque nós conseguimos enxergar. Mas a lista do apóstolo Paulo trata muito mais dos pecados internos e coisas que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, inveja. Como que durante um culto online você está falando com uma câmera, como que eu vou saber quem tem inveja dentro do coração? Eu não sei. E por isso eu quero que você tenha literalmente o seu coração aberto para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Porque nós, infelizmente, tiramos uma certa justiça própria quando nós não temos os pecados que são visíveis. E isso gera dentro de nós uma imagem de santos. Mas a Bíblia vem para falar a respeito do que está dentro do nosso coração. Se você é uma pessoa, um discípulo de Jesus, e quando você pensa em outro discípulo de Jesus, que é o seu irmão, e você olha, eu não consigo olhar para aquela da pessoa, eu tenho um ranço, eu tenho um nojo de quando eu vejo aquela irmã. Para mim, se ela pudesse sentar-se do outro lado da igreja, se ela não estivesse viva ou morta, para mim não fazia a menor diferença. Meu irmão, essa é uma pessoa que Jesus entregou o sangue dele para salvá-la. Se você não consegue amar o seu irmão em Cristo, você está em pecado. Não, Erics, eu não lido com problemas sexuais. Eu sou santo. Mas é uma pessoa que causa divisão dentro da igreja de Cristo. É uma pessoa que fala mal de fulano. Quando fulano vira as costas, você fala mal do ciclano. E aí você, quando pode, literalmente fala mal. E ainda diz assim, é para orar pela pessoa. Eu estou preocupado com ela. Somente o Espírito de Deus consegue transformar isso. Talvez você já ouviu esse termo, cristão nominal. Cristão nominal. O que é um cristão nominal? Que só é cristão no nome. Você gostaria de ir até uma pessoa que se apresenta como médico e quando ela fosse enfiar uma agulha na sua veia, você pergunta qual foi a escola que você foi, qual foi a faculdade que você cursou, qual a especificação que você tem. E a pessoa fala assim, não sou doutor, eu sou formado em história. Mas ela estava, mas você não é doutor? Não, eu só tenho título. Fala sério, você confiaria seu filho para um doutor assim? Cristão nominal é um cristão que entende as verdades, porque o evangelho, ele ainda que seja poder de Deus e algo espiritual, ele não é impossível de ser entendido com uma mente, e entender, Deus e cruz, mas a Bíblia diz que o poder do evangelho está em Deus e no Espírito, e somente Deus consegue colocar isso dentro de nós. E o cristão nominal é alguém que diz, mas ele não tem os frutos daquilo que ele diz.
Porque você precisa concordar comigo que não faz sentido, é contrassenso alguém dizer que tem um Espírito Santo habitando dentro de si e não tem santificação. O próprio nome do Espírito de Jesus é como Espírito Santo. E como nós podemos falar que temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, se nós não estamos em um processo de santificação? Porque uma vez que o Espírito muda o nosso interior, ele começa a mudar a nossa conduta. A nossa conduta. Quando é pregado o evangelho da fé e da graça, a primeira coisa que as pessoas se perguntam e ficam preocupadas, e é uma preocupação legítima, é se você é salvo pela graça, somente pela graça, e você não precisa obedecer, o que não te faz continuar pecando? Você é salvo pela graça, então vamos. Mas a Bíblia nos mostra que todos que são salvos, recebem o Espírito Santo dentro de si, têm isso em suas vidas em obras. Efésios 2:10 diz que nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque o Espírito Santo precisa mudar a sua conduta. O Espírito Santo precisa fazer você amar aquela pessoa, por mais difícil que ela seja, por mais complicado, por mais mesquinha que a pessoa é. O Espírito Santo te habilita a amar essa pessoa. O Espírito Santo faz isso dentro de nós. Eu não perdoo ciclana pelo aquilo que ela falou a respeito de mim. Não perdoo. Não perdoo. Aí vem o Espírito Santo de Deus e fala, nossa, ela te machucou mesmo, né? Foi. Putz, estava lembrando aqui de Jesus. Nossa, como foi dolorido o seu pecado que colocou ele lá. Né? Meu Deus. Quanto que fulano está te devendo? R$50 que eu emprestei para ir no cinema e depois, uma semana, eu vi ele comprando Netflix e comprando bolsa na internet e não me pagou. R$50 fulano me deve. E o Espírito Santo vem, nossa, quanto que você deve para Deus? O Espírito Santo muda a nossa conduta. Não é obrigação religiosa, não é porque as pessoas estão vendo. Todo discípulo de Jesus tem a sua conduta mudada porque o seu coração mudou. As suas afeições foram transformadas. E a última coisa que nós vamos estudar hoje, a equipe de louvor já pode subir para nós encerrarmos. E a última coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E eu quero que você vá comigo no versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Se você está na sua casa e pode cutucar alguém sem ter que passar álcool em gel, cutuque a pessoa e fala, tudo mudou. Tudo mudou. O Espírito Santo mudou a nossa forma de adorar. Agora, quando você e sua esposa estiverem em apuros, vocês não precisam desesperadamente correr para algum lugar. Na sua sala de jantar, você e sua esposa podem cruzar os seus braços, se ajoelhar e buscar a presença de Deus. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor. Porque o Espírito Santo mudou a nossa forma de adorar. O Espírito Santo mudou a nossa mente. O Espírito Santo mudou o nosso coração. Todos aqueles que não são nascidos de novo são presos, escravos do pecado, mas todos que foram salvos pelo amor de Cristo, esses são livres. E agora nós somos exortados a não mais oferecer os nossos membros para o pecado, mas como literalmente meios de adorar ao nosso Deus e glorificar o seu santo nome. O Espírito Santo mudou e está mudando a nossa conduta. O Espírito Santo está mudando nossa conduta. O Espírito Santo está trabalhando o nosso caráter. O Espírito Santo está trabalhando dos nossos vícios. Todos vocês que são filhos de Deus, que têm pecados, que têm iniquidades, que lutam contra o pecado e estão nessa guerra de Romanos 7, estão lutando para agradar o seu Deus e veem essa guerra dentro de você, saibam, o Espírito Santo não vai te abandonar. Você continue buscando a presença de Deus, você continue buscando a presença de Jesus, porque o Espírito Santo vai mudar as nossas condutas, ele vai mudar a nossa vida. E a última coisa, Efésios. Obrigado, João, por ter deixado Efésios. Eu saí falando um monte de coisa e deixei Efésios aqui, né? Que bom que continua aí para vocês. E a última coisa que nós vamos ver é que o Espírito Santo de Deus mudou.
E essa é provavelmente uma das mais lindas. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Digite aí, selados. Eu quero que você escreva, selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, digite aí, garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu vou ler de novo porque esse texto é profundo demais e você precisa entender isso. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Sabe qual é o nosso último ponto? O Espírito Santo muda o nosso destino. O Espírito Santo muda o nosso destino. O Espírito Santo muda o nosso destino. Semana passada nós falamos um pouco a respeito de como antigamente, na época de Jesus, as notícias demoravam para chegar. E chegavam muitas fake news, muita diz que me disse, porque a notícia não vinha através do WhatsApp. Não chegava no mesmo segundo. Então, como que antigamente as mensagens chegavam? Geralmente através de cartas, mas como eu saberia que a carta veio literalmente do imperador? Como que a carta veio do rei? Como que a carta é realmente de Davi? Como eu posso saber que a carta é realmente de Paulo? Eles tinham algumas formas de saber isso. A primeira era escrita com a própria mão, assinatura, mas uma das principais era o selo. Você já viu aqueles filmes onde toda carta ela tinha um pouquinho de cera e um selo? A pessoa tinha um anel próprio, e ela colocava na carta, e quando a pessoa recebia, ela tinha um selo do rei, um selo do imperador. O que era esse selo? Primeiro, era a garantia de que aquela carta não foi violada, ninguém abriu a carta no caminho. Se você recebesse a carta, assim como hoje você recebe a sua caixa lá da Amazon que chegou do pedido que você fez lá na internet, se você vê a caixa aberta, você vê o plástico rasgado, você sabe que alguém abriu e mexeu nas suas coisas. Então, o selo era a garantia de que ninguém mexeu na carta. E a segunda coisa que garantia era o remetente. Quando tinha o anel, o selo de que ninguém mais tinha, era a certeza de que aquilo veio literalmente de uma autoridade. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você? Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos o pecado que o Espírito de Deus nos convenceu, porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos, nos arrependemos, cremos no Evangelho, a Bíblia diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, estou até falando igual cebolinha, porque eu estou emocionado. O Espírito Santo é o selo de que Ele é o remetente da sua vida. É o Espírito Santo que te colocou nessa terra, é o Espírito Santo que te manteve vivo, é o Espírito Santo que te selou, é o Espírito Santo que falou o seu coração. Não foi homem, não foi o Erics, não foi a igreja, não foi o missionário, foi o Espírito Santo de Deus que selou você. E o Espírito Santo é a garantia. O que é o Espírito Santo? Ele é a garantia. Se você não é como eu, você tem uma Bíblia mais espiritual, King James, né? Você não é NVI, não é Nutella que nem eu. A sua Bíblia provavelmente diz penhor, o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? O que é o penhor? O penhor é uma garantia. Vamos imaginar o seguinte, eu não sei se as pessoas estão vendo. Vocês estão vendo, mas as pessoas conseguem ver o Rodriguinho aqui? Conseguem? Vamos imaginar, eu quero que você entenda na sua casa o que o Espírito Santo é para você. O que o Espírito Santo é para você? Imagine que esse rapaz, o Rodrigo, ele deve R$2.000 para o Alisson. Você, Rodrigo, você deve R$2.000 para o Alisson. Mas vamos dizer que eu gosto do Rodrigo. Rodrigo é estiloso. Rodrigo, né, é um cara de Deus. Eu gosto do Rodrigo. E eu sei que foi na dificuldade, né? Então eu vou até o Alisson e digo o seguinte: Alisson, eu vou pagar a dívida dele. Eu vou pagar do meu dinheiro. Mas, se você está duvidando de mim,
eu quero te dar uma garantia. Eu vou te entregar o meu celular, eu vou colocar o meu celular com você. Ele é o meu celular, mas é uma garantia só para você ter a certeza de que eu vou buscar o dinheiro no banco, que está fechado por causa da pandemia. E quando eu poder receber o pagamento, que vai vir agora no começo do mês, eu vou pagar você. E para você ter a certeza disso, você fica com o meu celular. O que o Espírito Santo é na nossa vida? É Deus dizendo uma garantia das promessas que Ele fez. Jesus disse o seguinte: eu vou para o meu Pai e vou fazer muitas moradas para que onde eu estou, vocês estejam junto comigo. Ele estava falando do seu corpo, da cruz de Cristo, onde Ele iria abrir um caminho para mim e para você estarmos na presença do nosso Pai. E Ele disse: eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar outro Consolador e Ele guiará vocês a toda a verdade. Ele não os abandonará. O meu Espírito falará tudo o que eu falei, porque Ele é meu, e eu digo que eu vou voltar. E isso que o Espírito Santo de Deus é. Quando nós temos o Espírito Santo, é a garantia de que Jesus Cristo vai voltar, Ele vai nos buscar, Ele não nos abandonou, Ele não te abandonou. Nos momentos de dificuldade, você olha para o Espírito de Deus morando dentro de você, e você diga para você mesmo: Deus não me abandonou, eu fui selado pelo Espírito de Deus, eu tenho uma carta, eu tenho um destino certo, eu tenho um remetente confiável, Deus não abriu mão da minha vida, eu estou guardado pelo Espírito de Deus, ninguém mais pode tocar. E o Paulo diz: o que pode nos separar do amor de Deus? Será por vir ou passado, ou morte, ou vida, ou anjos, ou demônios? Nada que é criado pode nos separar do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E nós temos a certeza disso, porque nós somos selados e temos a garantia do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é a garantia, porque Ele muda o nosso destino. Eu vou deixar o meu celular com o Alisson. Eu não esqueci disso, viu, Alisson? Nesse momento eu quero que você, onde você está, feche os seus olhos. Nós vamos deixar alguns minutos com louvor, ministrando uma canção, mas eu quero que nesse momento você feche os seus olhos e faça um convite para que o Espírito de Deus entre no seu coração. Entre no seu coração. Como eu falei, eu sou um homem falho, cheio de ideias próprias, ideologias, falho, pecaminoso, mas o Espírito de Deus é verdade e é vida. O Espírito de Deus. Então nesse momento feche os seus olhos. Faça isso em família se você desejar. Mas se você estiver sozinho, saiba, o Espírito de Deus está exatamente onde você está. Nós estamos unidos em oração. Se talvez ninguém da sua família crê ainda e você é o único, se você se sente sozinho, preste muita atenção. Se você se sente sozinho, saiba, você não está sozinho. Eu estou aqui em você em oração. Então feche seus olhos e tenha um momento de convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Agita as águas paradas da minha alma, me leva como o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
de minha escuridão, aonde eu me encontro. Me abraça com os teus braços, com a tua paz, Senhor. Me alcança quando eu me escondo, sim, me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Ele me envolve, ele te envolve, ele te envolve, ele te alcança, ele te alcança. Você pode pedir a ele. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Amém. Nós vemos em Atos o apóstolo Pedro, quando todos os discípulos oravam em outras línguas, algo extremamente fora do comum, ele cita a profecia de Joel, onde Joel profetizava em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sem acepção de pessoas, sem ter um povo ou algum tipo de preferência baseado em classe social, cor da sua pele. Nada, literalmente nada, podia impedir o derramado Espírito Santo. Ele veio sobre homens pobres, ricos, inteligentes, não inteligentes, brancos, negros. E o Espírito Santo de Deus é para todos, todos.
Então, nesse momento, por mais pecador que você se sinta, por mais não merecedor que você se sinta, saiba que, primeiro, isso é verdade, você está certo nisso, mas que o Espírito Santo de Deus só precisa de um coração quebrantado para fazer uma nova morada. Então, nesse momento, nós oramos como igreja MIVP por todos que desejam entregar a sua vida a Jesus, que querem que o Espírito de Jesus venha habitar em sua vida, na sua casa. Nós oramos que de maneira sobrenatural, espiritual, esse culto venha alcançar a vida de alguém, que seja transformado por toda a eternidade. Pai, nós não estamos brincando de pregação, nós não estamos brincando de culto, nós não estamos brincando de live, nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos brincando de igreja. Espírito Santo de Deus, nós oramos por transformação no nosso país, transformação na nossa cidade, transformação nas nossas famílias, que o Senhor venha alcançar o coração de pessoas perdidas. Perdoe os pecados do teu povo, perdoe o pecado, Senhor, dos teus filhos, nos lave mais uma vez com sangue precioso e cria em nós um coração inabalável. Coloque em nós a tua lei, coloque em nós os teus mandamentos, para que nós venhamos a te buscar e te obedecer, porque, Senhor Jesus, o Senhor disse: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Jesus, nós oramos que o teu Espírito venha ser derramado sobre toda a carne, sobre nossos filhos, crianças, independente da sua idade, sobre nossos avós, sobre nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs. Nós oramos, Deus, por salvação de almas, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém, amém e amém. Se de alguma forma você que ouviu essa mensagem deseja oração, deseja entregar a sua vida a Jesus, quer que o Espírito dele more em você, se você que já é um discípulo de Jesus está tendo dificuldades, problemas e precisa de ajuda, a igreja está aqui para isso, para nos ajudar nos nossos pecados, nas nossas falhas. Então, aqui nós vamos deixar sempre o nosso número de teleprece, para que você mande uma mensagem para alguém orar com você, para alguém acompanhar com você. Esse é o nosso número. Mande uma mensagem, ligue. Você é livre, nós estamos aqui para estar junto com você, e nós agradecemos a todos que acompanharam esse culto até o fim. Você saiba que pode continuar compartilhando essa mensagem, porque vai permanecer nessa plataforma, e que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seus amigos, e que Deus te abençoe e você seja guardado pelo Espírito Santo, que mudou todas essas coisas e continua mudando as nossas vidas. Deus te abençoe, fique com Deus, e nós vamos encerrar o nosso culto aqui. Deus abençoe.